Olá, meus amados do Facebook, também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados nesse dia de hoje. Meus amados, hoje teve uma pequena mudança, né? A nossa pregação, que seria amanhã, está sendo hoje, porque amanhã eu tenho um compromisso. Amém, meus amados? Mas o importante é que nós vamos honrar o que foi prometido, né? Então, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, né? Aí você aí do seu sofá, eu daqui, e assim juntos nós unimos a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo ela não está unida física, mas sim espiritualmente. Então, meus amados, dê um like nesse vídeo para que outras pessoas, principalmente você tem algum amigo, alguma amiga nas suas redes sociais que pertence à Igreja Sabatina, que você compartilhe esse vídeo, cole na página dela, na página dele, para que ele venha ter esse conhecimento, tirar do engano que há tantos anos a igreja atravessa desse engano, né? O engano que diz que Deus guardou no dia de sábado, né? Esse é o engano, o grande engano, que está aqui nos nossos olhos para todos que queiram ver, né? Ver e ler, né? O problema é que a igreja que se chama de Cristo, ela não está preocupada em ler, em analisar o que está lendo. Ela vai aceitando tudo quanto os pastores falam, a igreja vai aceitando. Então, meus amados, eu peço que você se inscreva neste meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse vídeo ele cresça e venha alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, necessitada da verdade de se libertar, né? Se libertar do engano desses cães gulosos que mentem sem limite, né? Então sejam todos bem-vindos. E eu não quero me demorar hoje. Hoje nós só vamos ler um livro só, amém? Mas só que, meus amados, essa nossa pregação de hoje, ela tem duas partes. Eu dividi ela em duas partes, né? Para mim chegar esse entendimento e mostrar as claras para você que Deus, esse negócio que Deus não trabalhou no sábado, isso não é verdade, né? Então, para me chegar a esse conhecimento, eu tive que pesquisar, né? Aquilo que os crentes não fazem, eu tive que fazer por eles, né? Então nós vamos ler um capítulo, mais 3 versículos do segundo capítulo do livro de Gênesis, e depois nós vamos entrar na história, amém? Então, já abra a sua Bíblia aí, a sua mente, né? Para nós ler o que está escrito, que os crentes dizem que crê naquilo que está escrito, mas lá na prática, dentro de uma chamada igreja, a conversa é outra, né? Então, Gênesis, vamos ler Gênesis capítulo 1, né? Onde eles dizem que Deus guardou o sábado. Vamos lá? Então preste atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. No princípio Deus criou. No princípio criou Deus, né, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aí presta atenção. Houve
domingo aqui, né, que é o primeiro dia, como diz, se prega por aí, um dia de domingo, tem que ser o primeiro dia da semana. Né? Houve, cadê nós estamos? Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Não é domingo não? Não, aqui está escrito o primeiro dia que Deus trabalhou, criando os céus e a terra e tudo quanto neles há. Então, o primeiro dia, só diz assim, ó, houve tarde e manhãs. Houve tarde e manhãs, o primeiro dia. Versículo 6, disse Deus, haja firmamento. Eu só quero, na hora que você estiver lendo comigo, achar o sábado aí, aí nós paramos para nós conversar. Disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, né, que é a terra, há firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas, ou seja, água doce, que nós, assim como nós entendemos, água doce é água salgada, água do mar, né? Entre águas e águas, fez pois Deus o firmamento, né? O firmamento é os céus, fez Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, debaixo do céu, né? Debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, assim se fez. 8. E chamou Deus o firmamento céus, houve tarde e manhã. Aqui não está dizendo que houve um segundo dia de segunda-feira, aqui não está dizendo que houve uma segunda-feira aqui. Que inclusive no final, quando nós chegar lá no final, não quero explicar para você o porquê, que talvez com a boa maioria não sabe, não entende o porquê do sábado e domingo não tem feira. Então tudo isso vai ficar entendendo hoje. Disse Deus, então, versículo 8, né? E chamou Deus o firmamento, céus, e houve o que? Tarde e manhã, o segundo dia. Deus não chamou aqui a segunda-feira, não, o segundo dia de trabalho, que Deus trabalhava. Meus amados, é tão fácil de entender isso aqui. Eu não sei como os pastores complicam isso aqui e joga no peito da igreja, a igreja abraça, sem ler, sem pesquisar, sem nada, vão abraçando. E o grosso vai estar na parte histórica, não aguente. Você precisa guardar a parte histórica. E chamou Deus firmamento tarde, amanhã, o segundo dia que ele trabalhava. O segundo dia de trabalho. Versículo 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. 11. Disse, produz a terra relva, ervas, que dê semente, e árvores que dê frutíferas, e árvores frutíferas, né? Que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, né? E assim se fez Deus, né? Assim nós já vamos entendendo como que Deus criou as aves nas florestas, né? Ele jogou a semente, uma semente que ele mesmo preparou. E assim se fez a terra, pois produziu relva, ervas, que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore que dava fruto
cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã na terça-feira. É isso, meus amigos. Não é isso que está escrito. Você vai entender na parte história, aguenta. Houve tarde e manhã, o terceiro dia do trabalho de Deus. O terceiro dia. 14. Disse também Deus: haja luzeiros sobre o firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles eles para sinais, para estações, para dias e anos. Aqui está o almanaque do povo de Deus. Ele se baseava na lua. Se baseava na lua e no dia, né? Cada dia passava, vinha a lua. Depois, lá na história, você vai entender. Vai só ajuntando aí. Para as estações, para dia e anos. 15. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim fez. 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Preste atenção, meu amado. Nós não vamos ler isso aqui, que eu vou te falar agora. Fez também as estrelas. Quem conhece a Bíblia? Você que está com a sua Bíblia aberta, você conhece a Bíblia, você conhece a história. É porque um dia, eu estou adiantando isso, porque quando você for ouvir os meus vídeos que já tem lá no YouTube, ou possivelmente em outros vídeos que farei, e tocarei neste assunto. Para que você saiba a referência das estrelas, como tipo, o José teve um sonho que as estrelas e o sol e a lua se curvavam diante de José. E isto aconteceu? Não aconteceu. Quem foi que se curvou diante de José? Seu pai, que era o governador da família, sua mãe e seus irmãos, que também eram mais velhos do que ele. Pela legalidade, o legalismo que existia na época, não permitia que os irmãos mais velhos se curvassem diante do mais novo. Mas tudo isso aconteceu. Isso aqui é só um ponto de observação que eu estou falando, para que você, quando ler um dos meus vídeos, você entenda, quando eu falar desse assunto, você entenda. Porque quando a Bíblia, em vários lugares, principalmente o livro de Apocalipse, quando fala de sol, não é o sol no literal, só. É um governo. Quando no livro do Apocalipse fala de estrela, não é estrela que vai cair. É um governo, é gente. É gente que manda, gente que tem o poder. Quando no livro do Apocalipse fala do céu que vai pegar fogo, vai se acabar, os céus, não é o céu, os céus. É que o povo, naquela época, os reis da terra, eles tinham o seu reino como o céu deles. E tudo isso iria se acabar, ia ter um fim. Bem, vamos continuar. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. 18. Para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã a quarta-feira. É isso? Não é não? E como se faz tanta prova, tanto crédito ao sábado?
Se aqui, na criação de Deus, não tem a palavra sábado, e você vai entender melhor quando nós cair para a história, né? Eu quero que você entenda isso aqui para você entender a história, para nós encaixar os dois. Porque quem conhece, é a obrigação de quem, principalmente de quem prega isso aqui, conhecer a Bíblia e conhecer as histórias de Israel. Porque tudo isso aqui eram episcentos que ia acontecer em Israel, aquele povo, não era com nós. Houve tarde e manhã, o quarto dia que Deus trabalhava, criando os céus e a terra. Tão fácil de entender. Como é que eu podia ser regra? Por causa de nós, eu falo assim, mas ninguém, a única religião que guarda sábado é só os adventistas e os judeus, né? Mas como que eles falam agora desse sábado com tanto vigor, se a palavra sábado não está aqui? Você vai entender quando nós cair para a história. Disse Deus, quarto dia, disse também Deus, polvei as águas de enxames de seres viventes, né, que é os peixes, de seres viventes, e voem em aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam, né? Os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus o abençoou, dizendo: sede fécondos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves. E houve tarde e manhã, a quinta-feira. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Houve tarde e manhã, o quinto dia que Deus trabalhava. O quinto dia de trabalho de Deus. Houve tarde e manhã. Porque é assim que continuou o povo, quem viveu dali por diante, né? O homem, era assim que o homem que Deus o criou ia viver. O almanaque dele era esse: sol e a lua. Versículo 20. Para o 22, foi? Expliquei para os as aves. E houve tarde de manhã o quinto dia. Paramos no versículo 23. Versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra. Aqui, meus amados, eu vou lendo a Bíblia aqui. Eu não posso ficar detalhando tudo que eu estou entendendo, mas o que eu procuro a fazer, você entender o mínimo que você possa entender. Porque se eu for detalhar tudo que eu estou entendendo aqui, além do vídeo não ter mais fim, fica também difícil para você entender. Mas um ponto eu quero tocar aqui com você. Deus criou o homem do pó, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Do pó no chão, da terra. Mas esses animais aqui, Deus criou, mas aqui não diz que Deus criou os animais do pó da terra. Ele fez os animais. Os animais, uns morrem, vão até para a terra, se acaba na terra, come
os animais comem, outros nós comemos. Porque esses animais não têm promessa nenhuma, apesar que todo animal tem alma, que a alma é o sangue, né? A alma é o sangue, é a vida. Então todos os animais têm, mas a Bíblia em lugar nenhum, ela relata que esses animais, eles vão voltar para o pó da terra, porque não foram feitos do pó da terra. Você vê como é a palavra de Deus, quando a gente lê, aplica os olhos de Cristo na palavra, você não vai entendendo tudo, as coisas vão se abrindo. Você começa a entender, né? Que os animais não foram feitos do pó da terra, nem tem caminhos para eles, que nem tem o homem que ele criou do pó da terra, que voltará para o pó da terra. Os animais não têm isso, apesar deles ter alma. Vamos continuar. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos, olha o detalhe aqui, façamos o homem. Você vai entender a diferença de fazer o homem e formar o homem. Nós vamos chegar lá. Esse homem aqui que Deus façamos o homem é os espíritos. Você vê lá nos meus vídeos, quando nós começamos a explicar que nós já viemos do céu, quando Deus, desde a fundação do mundo nós já éramos. Eram os espíritos de Deus que Deus criou igual a Ele, semelhante a Ele, que está em nós. Então esses espíritos vão voltar para Deus. E a carne volta para a terra. Então, são coisas mínimas que traz grande aprendizado para nós, nos liberta da esperança que essa carne vá para o céu, que nós vai encontrar essa carne lá no céu, que não vai encontrar. O que vai encontrar lá? Os espíritos. Esse homem que ele fez aqui, ó, façamos o homem. Cadê onde nós paramos? Cadê? No versículo 26. Façamos o homem, os espíritos, os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, eles foram criados desde a fundação do mundo. E é esses filhos de Deus que estão a passeio nessa terra, que vão voltar para a terra, vão voltar para os céus. Essa carne não pode acessar o céu, meus amados. Isso é muito bom quando nós entendemos isto. E lá na frente você vai entender o homem, essa carne, ela não foi feita, ela foi formada. Né? Esse homem natural nosso, ela foi formada a terra. Quando Deus fez a terra, ali já formou. Esse homem natural, né? Esse homem humano, ele foi formado, ele foi feito a terra, da terra que Deus formou essa carne. Isso é bom, pelo menos eu acho maravilhoso quando isso me traz esse entendimento, né? Que o homem que Deus formou lá nos céus ainda, você está entendendo, né? O homem que Deus formou lá nos céus não foi essa carne, foram os seus filhos, os espíritos semelhantes a Ele. É os espíritos que é semelhante a Deus, porque Deus, Ele é espírito. Ele é espírito. E essa carne ele formou do pó da terra. Não é bom entender isso? O homem, a nossa imagem, os espíritos, os filhos dele, ele criou desde a fundação do mundo, que hoje está em nós. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nossos espíritos é semelhante a Deus, porque Deus é espírito. A nossa carne, que Ele formou do pó da terra, não tem nada a ver com Deus.
O homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, é o Espírito de Deus que está sobre nós, está nessa carne, que o faz nós ter esse domínio. Essa carne sem o Espírito de Deus, ela não é nada. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. Então, os espíritos, os filhos de Deus, ele criou a sua semelhança. Mas essa carne não. A sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher, os o criou, e Deus os abençoou, e lhe disse: sede fécondos, multiplicai-vos e enche a terra. Você vê, o propósito de Deus já era mandar os filhos deles para essa terra, era eles que dominassem a terra. Em quem? Na nossa carne. Quando ele precisou vir a essa terra, o que foi que ele arrumou? Uma carne, Jesus de Nazaré. Era o carro de Deus, era Jesus de Nazaré. Era o avião de Deus, era Jesus de Nazaré. Abençoou e disse: sede fécondos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. 29. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se encha a superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será por mantimento. Será por mantimento. Ou seja, nesse entendimento aqui, Deus não criou os filhos deles para trabalhar. Era para Deus ia sustentar, assim como ele sustenta os pássaros. 30. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim fez, e viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e domingo na sexta-feira. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Houve tarde e domingo, o sexto dia de trabalho. Houve tarde e domingo, no sexto dia que ele trabalhou na obra, fazendo os céus e a terra e tudo quanto neles há. Capítulo 2. Gênesis capítulo 2. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Versículo 2. Havendo Deus determinado no dia sétimo, havendo Deus terminado no dia sétimo, aqui já tem uma controvérsia, presta atenção, né? Isso é importante, isso já dá uma quebrada no sábado, né? Que Deus folgou no sábado, não fez obra nenhuma no sábado. Aqui já dá uma quebrada, porque aqui está dizendo no versículo 2, havendo Deus terminado no dia sétimo, ou seja, no domingo hoje. Não, no sábado, né? Ou seja, no sábado. Terminado no sétimo dia. Chegamos no sétimo dia. Você leu alguma palavra de sábado aí? Não? Leu não? Porque eu também não li aqui. Eu não encontrei nenhuma palavra de sábado aqui. Havendo Deus terminado no dia sétimo, que seria o sábado.
no sétimo dia a sua obra terminou. Os homens estão terminando hoje ainda. Aqui está dizendo que ele terminou a sua obra, porque na verdade, como Deus criou os céus e a terra, dentro desses 6 dias descansou no sétimo dia. Deus não descansou no sábado. Nós vamos entender isso, nós vamos para a história agora. No sábado, ele descansou no sétimo dia. Trabalhou 6 e descansou no sétimo. Aqui não tem sábado de jeito nenhum. Na sua obra, que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3, vamos ler até o 3. Na verdade, nós vamos ler até o 1. Acho que você vê como está o nosso tempo. Está meia hora, está cedo. Vamos ler até o 7. Abençoou Deus no sétimo dia e santificou, porque nele descansou. Santificou o sétimo dia, não foi sábado, foi o sétimo dia, depois você vai entender. Descansou o sétimo dia e descansou. Santificou e descansou a sua obra, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizeram. Versículo 4, já como nós ia ler, eu vou ler um pouco mais rápido. Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. 5, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizeram chover. Então Deus criou tudo, mas a terra ainda era seca, porque Deus não tinha feito chover para as ervas brotar, né, sobre a terra. E também não havia o quê? Você está com a sua Bíblia aí? Não havia o quê? Homem para lavrar a terra. Você entende que o homem que ele criou, lá no versículo, cadê no versículo 14, versículo 14, né? O homem que ele criou lá no versículo 14, que ele façamos o homem, é os seus filhos, é os espíritos. O homem, essa da carne, formado no pó da terra, não havia feito ainda. Você vê? Então, esse homem aqui não é igual ele, não é parecido nada com ele. Parecido com ele, igual ele, é o que? Os espíritos. Os filhos que eles fez lá no princípio. Aqui, ele vai formar o que? A carne. Não tem nada a ver com os filhos. Com o espírito. Formou aqui a carne. Também não havia homem. Lá no versículo 14 do capítulo 1, ele não tinha formado, façamos o homem com a nossa imagem. Mas aqui não era o homem humano, eram os espíritos dele que ele fez. Né? Não havia homem para lavrar o solo. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. 7. Vamos ler até o 7. Então formou o Senhor Deus o homem da terra. Já. Então, a criação do homem que foi, para se falar que Deus, para nós falar que Deus criou esse homem, nós temos que falar o quê? Que Deus criou o quê? A terra. O homem que Deus criou foi a terra. Foi do pó da terra, e do pó da terra ele amassou e formou esse homem que somos nós. Essa carne natural que não serve para nada, nem para o churrasco não serve. Se fosse da Friboi, servia para o churrasquinho, né? Amanhã deve ter. Bem,
Então, meus amados, o homem do pó passa, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou. Por isso o homem tem essa carne, tem que voltar para o pó da terra. Ela não pode subir, ela não pode acessar os céus. Se essa carne que nós conhecemos, nós não conhecemos o Espírito que está dentro de nós, como que nós vamos reconhecer alguém lá no céu? Não tem como. Nem diz o chave, não tem por onde. A terra lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o nosso espírito natural. Esse é o espírito natural do homem. Era o espírito que Adão tinha. Era esse espírito aqui. Ele soprou seu espírito natural da carne. E esse espírito aqui, natural do homem, é o que vai ser salvo. O homem é feito de alma, de corpo e espírito. A palavra diz que a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus. Não se trata de alma. A alma nem toca no assunto. O que volta é o espírito que volta a Deus, que é o espírito dele que ele derramou e confiou em nós, né? Depois da morte de Cristo, isso aconteceu. Isso só depois de Cristo. O espírito dele está em nós. Então, meus amados, e o nosso espírito natural é como se eu tivesse um amigo e ele fosse fazer um churrasquinho na casa dele. Toda vez que ele vai fazer o churrasquinho, ele vai me convidar, porque a nossa consideração. Então, é esse espírito. Só quem tiver o Espírito de Deus é que vai salvar esse espírito nosso, que está junto com o Espírito de Deus. Ele vai levar. É como meu filho chegasse aqui, um amigo, eu ia recebê-lo aqui, igualzinho eu recebo meu filho, né? Porque veio com ele. Agora, se chega um aí dizendo que é amigo do meu filho, eu vou deixar entrar? Eu não vou deixar entrar, porque eu não conheço. É igualmente o que o Espírito que Deus fez, colocou o Espírito dele em nós, para que esse Espírito dele salvasse o nosso espírito, não a carne. Não a carne. Amém, meus amados? Se você entendeu, pode dar um glória aí, porque agora nós vamos partir para a história, e a história vai complicar muito. Então, meus amados, até aqui nós entendemos o quê? Que o almanaque que o povo de Deus tinha era o quê? A lua, o sol e as estrelas. E era só isso, nada mais. Meus amados, a primeira folhinha, a primeira almanaque que foi feito, né, foi lá pelos anos 2700 antes de Cristo, inventaram a primeira folha. Eu gostaria que você, que não acreditasse em nada do que nós vamos ver aqui, você mesmo pesquisasse na internet, no Google, né? Como que se criou essa folhinha, que inventaram o mês, inventaram o dia, né? E deram nome a eles. Então, a primeira folhinha foi inventada pelos ingleses lá pelos 2700 antes de Jesus de Nazaré. Antes. E no decorrer dessa história toda, muitas folhinhas aconteceram. Por isso que eu escrevi aqui uma história. Eu fiz aqui uma história. De todas que eu li, eu tirei a mais, que eu achei mais correta, e escrevi aqui. Agora, se você tem alguma dúvida, você mesmo pesquise no Google o desenrolar da nossa folhinha de ano, nossa almanaque, né? A nossa folhinha. Então, o primeiro que inventaram foi 2700 antes de Jesus de Nazaré. Aí, no desenvolver das coisas,
de 2700, de 2700 até a chegada de Jesus de Nazaré, do Mestre, houve muitas folhinhas foram inventadas, várias folhinhas foram inventadas. E teve uma delas, só para você ver a loucura, e como nós podemos dizer que Deus descansou no sábado, pelo amor de Deus. Então, duas nações, mesmo de tanta folhinha que inventaram, duas nações inventou a folhinha, os gregos, né? E os romanos que inventou a folhinha também, eles. Mas aí ficou nisso aí, a minha é melhor, não essa confusão, e foram mudando. Cada governo que entrava, mudava a folhinha. E teve um que mudou a folhinha, que chegou, teve semana, que tinha 15 dias, numa única semana. 15 dias. Para você ver a bagunça dessa folhinha, para uma pessoa chegar nos dias de hoje e pegar o dia de sábado e dizer que Deus, primeiro você leu lá que Deus não descansou no sábado, Ele descansou no 7º dia do trabalho dele. Vamos ler aqui, que eu escrevi aqui, né? Bem, já detectamos que Deus não criou ano, nem mês, nem semana. Deus não criou isso. Deus criou sol e lua, e era pelas fases da lua, que o povo se virava, né? Se movimentava. Mas o desenvolvimento do homem, lá por volta do ano 2700 antes de Cristo, inventaram o primeiro calendário, baseando-se nas fases da lua. Então inventaram um calendário, mas esse calendário ele só baseava-se na fase da lua, não tinha nome. Preste atenção, meus amados, não tinha nome de dia nem de semana, aqui não tinha nome de semana, de sábado, domingo, segunda, aqui não tinha isso. E quem inventou isso? Os romanos que inventou. Então, se eu estou num local, numa chamada religião, e as pessoas que fazem isso aí metem o pau nas outras igrejas por aí, nas outras religiões, denominações, dizendo que elas são as filhas da igreja de Roma, mas é os próprios que guardam o dia de sábado, como que Deus não trabalhou no sábado, inventado pela igreja de Roma, depois de tanta briga, de tanta mudança. Nós vamos chegar lá. O calendário baseando-se na fase da lua. E esse calendário perdurou até Júlio César. Júlio César, o primeiro como chama? Como se fosse presidente, né? Júlio César. O calendário era dividido em semana, que representava as fases da lua. Esse era o primeiro calendário. O calendário não tinha mês, era semana e ano só que tinha esse calendário. Esse primeiro calendário, né? Cada fase uma semana, era isso que era baseado. Cada fase uma semana. 4 fases, 4 semanas. Seria um mês. E assim chegou a Gregório, outro governador de Roma. Presta atenção, de Roma. Você que guarda o sábado, vai vendo o que é que você guarda, a quem que você segue. Chegou a Gregório, lá por volta do ano 200 antes de Cristo. Então,
esse governo aqui que viveu lá por volta 200 antes de Cristo, mudou o calendário. Já não era mais aquele, agora é outro. Aí, a semana que era baseado em uma fase da lua, então eles perceberam que a lua demorava 7 dias, para você entender como é que se criou a semana de 7 dias. Antes, nós acabamos de ler, a semana era baseada na lua. 4 fases, 4 semanas. Inteirava um mês, 12 semanas, que teve calendário desse aí que tinha 13 meses. Teve calendário aí que tinha um ano de 450 dias. Tudo essa bagunça. Para hoje, uma religião dizer que não trabalha no sábado porque o Deus descansou nesse dia. Será que são sábios essas pessoas? 7 dias para mudar. Então passou até a semana, passou a ter semana de 7 dias. Ainda não tinha nome, presta atenção, 200 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, quanto tempo passou desde lá onde Deus criou os céus e a terra, tudo para finalizar. Então, 200 anos antes de Cristo, já tinha uma semana de 7 dias, presta atenção, já tinha semana de 7 dias, mas não tinha nome, não tinha quarta, não tinha domingo, não tinha segunda, não tinha terça, não tinha nem nome. Era a semana de 7 dias e simples assim. 7 dias para mudar, então passou até a semana de 7 dias. Porém, os dias ainda não tinha nome. Por quê? Várias mudanças aconteceram. Várias mudanças. Por isso que eu falo para você, você não se contentar. Se você não quiser se contentar com isso que eu escrevi aqui, que foi lá da história que eu tive lá, então você vá você mesmo lá e pesquise. Várias mudanças aconteceram entre 400 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, foi as maiores mudanças. O primeiro calendário que inventaram em 2700 antes de Cristo, ele veio mesmo assim, ele veio até os 400 anos de Cristo sem quase mudança. Mas de 400 anos para cá, foi uma mudança uma atrás da outra. 400 anos antes de Cristo, a 200 anos depois de Cristo. Então, a guerra desse calendário durou quanto? 600 anos. Para nós chegar no calendário que nós temos hoje. Houve uma guerra de mudança de calendário para nós chegar por 600 anos. Dentro de 600 anos houve muitas mudanças, 200 anos depois de Cristo. Aí vem quem? O abençoado Constantino, que a turma diz, os crentes dizem que foi quem reformou a igreja. Os próprios que não trabalham dia de sábado dizem isso. Que a igreja foi Constantino que reformou. Mas Constantino reformou o quê? Ele deu o nome do dia de sábado. Ele deu o nome da semana. Mas não foi à toa que ele deu o nome da semana. Ele pôs nome na semana para exaltar os astros que eles tinham como Deus. Então, se você hoje não trabalha no sábado, você está exaltando os deuses romanos que eles tinham, os deuses romanos, Você está exaltando os deuses romanos, o deus o deus Saturno, Saturno, vamos ver. Daqui onde nós paramos.
deu o nome da semana, né? Veio Constantino e bateu o martelo, definindo semana de 7 dias e nomeando os nomes da semana para homenagear os astros. Homenagear. Olha para que foi feito o sábado. Você que trabalha no sábado aí, para que foi? Você que diz que Deus criou o sábado por causa de você? Não. Quem criou o sábado foi Constantino para homenagear o Deus Saturno. É a quem vocês adoram. É a quem vocês adoram. Não trabalhando no sábado. É a quem vocês exaltam. Você que guarda o sábado, você não está exaltando Deus, porque Deus não criou dia de semana. Deus não criou semana. Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E o povo se movia através da mudança da lua. Não era para o calendário. Quem inventou o calendário, principalmente esse que nós temos hoje? Roma. Vamos ler, mas tem mais coisa para ler. Homenageando os astros. Aí ficou assim. Primeiro, domingo. No dia de domingo. Eu não falei ainda porque no domingo e sábado não tem feira, né? Eu vou falar. Primeiro dia, domingo. A homenagear quem? O Deus Sol. O Sol era o Deus deles, né? O Deus Sol. Segunda, a homenagear o Deus Lua. Terça, a homenagear o Deus Marte. Quarta, a homenagear o Deus Mercúrio. Quinta, a homenagear o Deus Júpiter. Sexta, a homenagear o Deus Vênus. Sábado, a homenagear o Deus Saturno. Pois é esse Deus que os céus homenageiam ele. Quando eu falo para os crentes, principalmente eu falo assim para o crente que anda, me inferniza a minha vida aqui. Que o Deus deles não é o Deus que eles guardam no sábado, não é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que Roma inventou. Eles são filhos de Roma, guardando o sábado e outras coisas mais. Né? Eles não vêem. Lê a história, vá para a história. Você precisa conhecer a Bíblia, mas precisa conhecer a história também. Então, sábado, homenagear o Deus Saturno. Saturno, né? Homenagear o Deus Saturno. O Deus que o sabatino adora. Se você não trabalha no sábado, você está adorando o Deus Saturno. Então Deus, meus amados, qual foi o entendimento que tivemos? Foi difícil de entender? Não foi. Deus não criou sábado, Deus não criou dia de semana, Deus não criou semana, Deus não criou mês, Ele criou a lua, por onde o povo andava por ela, seguindo as estações da lua. Vivemos, entendimento que vivemos, entendimento que tivemos, que Deus trabalhou 6 dias e descansou. Meus amados, e como trazemos isso para os dias de hoje? Você vê que Deus, dizer que Deus criou o sábado, dizer que Deus é burro. Deus sabia o começo e o fim desse mundo, mês e fim. Então Deus sabia que os filhos deles iam precisar trabalhar de sábado e domingo qualquer dia. Por exemplo, na religião que eu vivi, não tinha esse negócio de sábado nem domingo, a gente trabalhava qualquer dia. Se precisasse trabalhar, a gente trabalhava. Porque o entendimento é que Deus criou todos os dias para Ele. Todos os dias são de Deus. O homem não tem nenhum dia. Então o 6º dia foi o dia de descanso, de trabalho. Vamos ler que nós vamos trazer mais entendimento para deixar bem de piadinha. Trazemos para os nossos dias
Trabalhar 6 e descansar 1. Trabalhar 6 e descansar 1. E com o desenvolvimento, através das leis do país, isso já caiu para menos. Ninguém faz mais essa escala de 6 por 1. Ninguém faz mais. Hoje em dia ou é 5 por 1 ou é 6 por 2. É essa a escala que tem ainda no nosso país. 5 por 1 ou 6 por 2. Ou então o descanso normal, sábado e domingo. Tem empresas que fecham sábado e domingo. Então quem trabalha nessas empresas folga sábado e domingo, assim, normal, né? Para quem entende, vê o que Deus determinando o descanso para uma geração, né? Deus determinando, para quem entende com os olhos de Cristo, era Deus determinando um dia de descanso para uma geração futura, né? Futura escravizada. Então, Deus criou esse dia de descanso para quando o povo fosse escravo, que Deus já sabia de tudo, tivesse um dia para descansar. Ou senão os seus patrões iam fazer com que o povo trabalhasse todo santo dia. Esse é o entendimento de trabalhar 6 dias e descansar 1. Deus não descansou no sábado. Ele trabalhou 6 dias e descansou 1. Uma geração futura escravizada por um reinado, ou trazendo para hoje, numa empresa que não pode parar, tem que ter o quê? Escala, uns folgas no sábado, ou seja, digamos na escala de 6 por 1. O cara é folgado no sábado, ele começou, para o cara trabalhar, folgar no sábado, ele tem que começar a trabalhar que dia? Na escala que Deus criou. Começa a trabalhar domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado ele descansa. Mas como a empresa não pode parar, aí o cara tem que ter alguém que comece a trabalhar quando? No sábado. Se começou a trabalhar no sábado, vai falar que dia? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse é o entendimento de descansar, do descanso do 6º dia, do 7º dia. Na escala de Deus. Que hoje, eu acho que o país não tem mais isso. Paramos aonde? Uma escala, né? Para quem entende, vê o que Deus tinha determinado, é o descanso para uma geração futura escravizada, que eles iam ser, num reinado, ou trazendo para o dia de hoje, numa empresa que não pode parar, tem que ter escala. Uns folgas no sábado, outros no domingo, outros na segunda, e assim sucessivamente. E o dia de descanso sempre foi sagrado. O dia de descanso do homem sempre foi sagrado. É como nesse pacto, né, nos dias de hoje, e como nesse pacto, a busca espiritual, né? Hoje a igreja de Deus ela é espiritual, e a busca é espiritual. É espiritual, e todos os dias são de quem? De Deus. São de Deus. Qualquer dia, por exemplo, digamos que todo mundo vivesse a graça, mas um folgava no sábado, quem folgava no sábado, e o quê? Ia ler a Bíblia no sábado. Outros folgavam no domingo, ia ler a Bíblia quando? No domingo. Outros folgavam na segunda, vai ler a Bíblia quando? Na segunda. Mas o dia é sagrado. Porque Deus consagrou tudo. Já. Né? Todos os dias são de Deus. Você busca e faz a leitura na sua casa, não é na igreja. É na sua casa que é para fazer.
Essa Bíblia foi criada para isso, para nós ter ela dentro de casa. Não era para ter feito a religião dela, mas pegaram ela e fizeram a religião dela. A busca faz a leitura na sua casa, com sua família, sem depender de lobos humanos. Amados, não entender isso que a escala de Deus foi trabalhar 6 e folgar 1, já para a futura geração que ia passar 400 anos escravizados, sem contar isso que a escravidão, ela ficou, acho que ela durou até, não sei, 100 anos atrás, né? A princesa Isabel que acabou com a escravidão. Então, para que seus patrões não matassem o povo de trabalho sem poder descansar. É esse o entendimento. Isso é achar que Deus é burro, que não sabe o que vai acontecer amanhã. Amém, meus amados? Ah, mas você não falou no sábado e no domingo, que não tem feira. Então, o sábado e o domingo, você vê por que a igreja abraçou as ideias de Constantino. Porque antes disso havia essa briga. Os romanos, que criou a folhinha, o almanaque, né, o calendário, os romanos queriam folga no domingo. Para os romanos, o dia do Senhor, domingo. Para os judeus, no sábado. Então os romanos, na sua religião, buscavam a Deus no sábado, no domingo, e os judeus no sábado. Então Constantino chegou a essa conclusão, esse acordo dos romanos, fica com domingo, sem feira, e os judeus com o sábado, sem feira, para ir o quê? Orar para Deus, louvar a Deus. Os romanos no domingo, os judeus no sábado. Mas isso não tem nada a ver com o dia de sábado, meus amados. Foi Constantino que fez isso e a igreja abraçou. Olha aí a reforma que Constantino fez. Pois aí, temos aí crente adorando o Deus Saturno, né? Adorando o Deus Saturno, que não trabalhar no sábado é adorar o Deus Saturno, né? E vem vivendo a reforma que Constantino fez. A reforma de Constantino. Por isso, os crentes dizem que foi Constantino que fez a reforma na igreja. Não foi Constantino. A reforma na igreja foi feita na cruz. Foi Cristo que fez a reforma da igreja. E nós temos que viver esta reforma, não a reforma de Constantino. Amém, meus amados? Paz eterna, que sejam todos abençoados, nas semanas abençoadas, com todas as sortes de bênção, né? Amanhã, a nossa pregação de hoje já foi, porque amanhã não haverá pregação. Então, fica todos na paz de Cristo, amém?